Tradução do testemunho do dia 29 de julho de 2017. Queridos irmãos, hoje, sábado, 29 de julho de 2017, quero compartilhar um sonho que tive hoje de madrugada. Eu estava em um lugar com minha família e outros irmãos. Era o topo de uma montanha. Haviam 3 estádios, e esses estádios estavam unidos como por pontes, que podíamos passar de um lado para o outro. Era sábado, ao meu entender, porque nos diferentes lugares, nos diferentes estádios, estes que eram 3, estavam fazendo atividades de sábado, como a escola sabatina, o culto divino e outros. Assim eu pude ver que era um dia de sábado. No primeiro estádio, eles estavam dando a escola sabatina. Havia muita controvérsia sobre diferentes ideias impostas pelos da hierarquia e outras pessoas que debatiam. Então, como vimos essas manifestações nesse lugar, não apreciamos. Em seguida, começamos a caminhar por uma das pontes, minha família e os outros irmãos que estavam conosco, e nos dirigimos para o segundo estádio. Ali, começamos a ver que havia jovens e jovens adultos. Então, quando ficamos um momento para ver o que estava acontecendo lá, começamos a ouvir uma música estridente. As letras falavam de Deus, mas a música era total e absolutamente mundana. Então dissemos: não podemos ficar aqui. Então saímos pela porta e caminhamos pela ponte seguinte para chegar ao terceiro estádio. Ali vimos uma pessoa que estava pregando. Quando eu percebi, era um pastor. Estava pregando. Ele estava falando como coisas incoerentes, como estamos bem, Deus é conosco, estamos na vitória, coisas assim. E eu disse: mas como pode estar dizendo isso? Se deixamos os 2 estágios anteriores, olha o que vimos e veja o que ele está pregando. Então, de repente, enquanto eu dizia isso para as pessoas que estavam conosco, as roupas daquele pastor que estava pregando caíram e foram deixadas em panos menores. E nós corremos para fora de lá e rapidamente procuramos a saída. E essa estava como em um morro, assim no topo. Começamos a descer. Então, a descer a montanha, vimos um barco e pedimos ao capitão que por favor nos levasse ao outro lado do rio, porque já não desejávamos estar ali naquele lugar. E assim ele nos disse: é claro, mas se apressem, pois sempre que descem pessoas desses estádios, alguns soldados os seguem, e se os pegam, não voltam mais. E se apressem, porque lá vem. Então, quando ele nos disse isso, ele nos apontou para a montanha acima de onde havíamos descido. E lá vimos 3 soldados vindo atrás de nós. Então corremos para o barco e ele começou a virar para se retirar da costa. Quando vimos os soldados pularem na água e eles começaram a nadar fortemente em direção ao barco. E eu vi quando eles o embarcaram. Então começamos a nos encher de medo. Eu senti muito medo e buscamos onde nos esconder. E eu fui atrás de uma mesa que estava no barco. E quando me abaixei, vi um desses soldados. Vi como um deles entrou na cabine do capitão e assumiu o comando. E outro foi para onde eu estava. Eu estava com muito medo, mas de repente percebi que atrás de mim havia algo que estava respirando. Senti uma respiração muito perto de mim, em minhas costas. Então, quando me viro, vejo um leão adulto. Era lindo, estava sentado. Então seus olhos me encararam e eu também olhei em seus olhos. Mas seus olhos não eram como olhos de animais, eles eram como olhos humanos e eles estavam olhando para mim com ternura. Então, a princípio, fiquei assustada quando o vi,
pela impressão, mas depois, quando vi seus olhos que emanavam ternura, comecei a sentir paz. Então o leão parou e caiu sobre o soldado que vinha em minha direção. Ele jogou-o no chão e ele parou de se mexer. Eu não o vi mais se mover. Então eu vi como este leão também, ele foi até a cabine de controle para investir no soldado que havia virado o navio, e ele passou a ordem para o capitão, que já o havia tirado daquele lugar. Então, logo, foi onde o outro grupo que estava assustado, porque eles estavam sendo assediados pelo outro soldado, também foi para investir esse soldado. E assim podíamos continuar em segurança para o outro lado do rio. Então, quando olhei lá naquele lugar, vi como poderíamos chegar ao outro lado do rio. E quando chegamos lá, do outro lado do rio, eles gentilmente se despediram e nos disseram: sigam por esse caminho e não se afastem dele. Então continuamos subindo, e foi o que fizemos. Começamos a subir. De repente, eu me voltei para trás e disse: deixe-me ver para onde o barco está indo. Então, quando olho para trás para ver o barco, vejo o leão que está atrás de nós. Então, como que me desesperei e disse à minha família e aos irmãos que vieram conosco: nós devemos retornar. O leão veio conosco. Ele é do barco. Eles vão pensar que nós o estamos levando. Vamos devolvê-lo. Mas então, enquanto eu falava isso com as pessoas que estavam comigo, de repente uma pessoa na nossa frente começou a nos cumprimentar e disse: olá, sejam bem-vindos, venha, venha. Então vimos alguns grupos de pessoas lá naquele lugar quando nos receberam. Alguns estavam apenas sentados no chão, mas eles estavam chorando. Alguns estavam sós também, em alguns cantos sentados, e eles estavam chorando muito forte, chorando sem parar, e tinham suas mãos no rosto. Eu vi como suas lágrimas caíram no chão. Então eu perguntei para as pessoas, para a pessoa que nos saudou, que nos recebeu, por que choram? Então ele me respondeu: eles sabem que deve estar aqui, mas deixar tudo é muito difícil para eles. Essa é a fase 1, é a fase mais difícil. Então eu vi naquele lugar campos prontos para arar, mas ninguém fazia isso, porque todos estavam sofrendo, todos estavam chorando. Além disso, naquele lugar lindo, eu vi algumas cabanas pequenas, mas ninguém nelas, porque elas estavam todas do lado de fora e estavam com essa dor, chorando. E quando olhei naquele lugar, vi em lugares diferentes sinais que diziam: estação número 1. Então, quando chegamos ao senhor que nos recebeu, eu disse a ele: o leão veio conosco e ele pertence ao barco. Então, eu quero devolvê-lo. Temos que voltar para levá-lo ao barco. Mas o senhor sorriu para mim e disse: o leão sempre acompanha os da estação 4. Sempre que vemos o leão descendo com pessoas ou alguém descendo e ele vai para a estação 4, o leão vai com eles. Então eu perguntei a ele: e o que é isso de estação 4? E ele me disse: venha e veja. Então ele me levou a viajar da estação onde estávamos, a estação número 1. Então, quando eu vi tudo o que havia naquela estação, me pude dar conta que era um lugar que era muito bonito, um lugar muito tranquilo. Mas as pessoas, apesar daquele lugar estar tranquilo, estavam chorando. Mas ele nos disse: não se preocupem, tem que seguir o seu caminho. Então ele nos deu água para beber e nos mostrou o caminho que tínhamos que seguir e nos despedimos. E seguimos caminho acima. Então, enquanto estávamos saindo daquele lugar, eu pude ouvir alguém que disse: olha, o leão vai com eles. Eles são da estação 4. Então, por alguma razão, todos ali sabiam o que o leão simbolizava, exceto nós. Então, continuamos nossa jornada e logo outro personagem começou a nos receber. Ao lado dele havia uma placa que dizia: Estação número 2.
Eu pude apreciar isso naquele momento. Chegamos e ele muito gentilmente passou a nos mostrar a área daquele acampamento. Muito amavelmente nos levou a viajar por aquele lugar para o local e em seguida comecei a ver que havia coisas que não tinham sido vistas no acampamento anterior. Eu vi pequenas cabanas de novo. Elas eram iguais e vimos o campo. Estava arado. Era muito diferente do campo anterior. E as pessoas estavam semeando. Estas estavam mais calmas, mas se viam como um tanto preocupadas. Em seguida, todos ficaram surpresos ao ver o leão com a gente. E o guia disse: já se estão aclimatando e em breve serão felizes. Então, depois disso, eles nos deram água novamente e nos levaram para continuar o caminho. Nos despedimos e continuamos caminho acima. Cada vez a estrada era mais estreita e mais alta, e já perto da próxima estação. Também nos saiu a receber outro senhor, muito gentil senhor, e nos levou a recorrer àquele lugar, como fizeram nas estações anteriores. Então, eu passei pela placa que dizia dessa vez, estação número 3. Haviam as mesmas cabanas, os mesmos campos, mas notei que agora as pessoas lá que estavam plantando estavam alegres e nos mostraram eles mesmos as pequenas plantas que haviam cultivado, o que haviam crescido e que estavam em processo de continuar semeando e semeando. Então eles começaram a nos contar como semeavam, para nos explicar como eles o faziam. Eu vi que havia paz e segurança em seus rostos, e todos eram muito trabalhadores. Então, o nosso guia nos disse: venham ver as pequenas cabanas. Dessa vez, fomos ver as cabanas, mas dessa vez não só as vimos de longe, mas eu pude entrar nelas. E quando entramos, vimos que dentro da porta, na entrada, havia um cântaro de vidro e um de barro. Estavam cheios de água. E dentro das cabanas, eu vi um colchão de pano que estava como enrolado. O guia nos disse que à noite se desenrola para que as pessoas pudessem dormir e de dia voltavam a enrolar e permaneciam enrolados. Também eu vi uma pequena mesa e tinha lá 3 livros. Então eu fui rapidamente para vê-los e pude ver que eles eram a Bíblia, o Espírito de Profecia e o Inário Antigo. E eu estava feliz e os escolhi para vê-los. Eu também pude dar conta que havia uma bandeja com pão em uma extremidade da cabana. E quando saímos da cabana, quando nos levaram, pude ver que cada cabana ao lado tinha 3 pedras, simuladas como um fogão e uma pequena pilha de lenha. Assim as cabanas eram pequenas, e só com isso, que era a única coisa que tinham, além das plantações, pareciam felizes. Então eu perguntei ao personagem que estava nos guiando o que eles comiam todo dia. E ele me disse: em breve você saberá. Então ele nos dirigiu para o caminho e nos disse que sigamos, porque logo terminaríamos nossa jornada, porque a próxima estação era nossa. Então ele nos despediu com alegria e, da mesma forma, continuamos o nosso caminho.